Oi, gente, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Teodora, a gente sempre faz os webinars aqui da Kitchen Central. Hoje eu estou com o Fê aqui do time de RS também. E a gente escolheu um tema super legal para falar dessa vez. A gente vê como uma coisa super importante aqui dentro de Dark Kitchen, uma vez que a gente sabe que a gente precisa alavancar vendas de uma maneira bem enxuta. Então, um dos nossos lemas acaba sendo justamente otimização, e nada mais justo do que a gente falar de multimarca para a gente aumentar o faturamento dentro da mesma operação. Então, eu acho legal que a gente trouxe alguns cases, né, Fê? Que vão mostrar exatamente na prática como é que algumas empresas fazem isso, como é que elas conseguem reduzir o custo e aumentar o lucro fazendo esse tipo de estratégia dentro da Dark Kitchen. Então, bora lá, meu povo. Para quem ainda nunca viu um dos nossos webinars, se inscreve aqui no canal, que a gente sempre faz a cada 15 dias aqui um vídeo para dar dicas, falar de boas práticas aqui para ajudar todo mundo. Então, antes da gente começar a falar desse tema, não esquece de se inscrever e qualquer dúvida também pode mandar aqui no nosso canal. Bora? Tem uma pergunta muito frequente, né, Theo? Você está perguntando como que eles fazem para aumentar o faturamento e, às vezes, se tem a receita dentro da própria cozinha, só que ainda não encontrou a oportunidade. É sobre isso que a gente vai abordar hoje. Exatamente. Eu acho que uma das coisas, até antes da gente começar a falar, né, Fê? Cara, como é diferente a gente tratar o delivery de Dark Kitchen de outras operações, porque se a gente parar para pensar, isso só seria possível num lugar que fosse quase que uma praça de alimentação gigante, e aí você não teria um custo reduzido igual na Dark Kitchen. Então, tá aí mais uma dessas belezas que a gente consegue operacionalizar dentro de uma Dark Kitchen, da mesma forma que no delivery a gente consegue fazer tudo mais rápido por conta de ser muito mais digital em relação a uma estrutura física. Então, eu gostei que você usou o termo oportunidade e eu gostaria que a gente levasse o bate-papo aqui como isso. Então, bora lá. Para começar aqui, a gente pontuou aqui alguns quesitos do porquê que seria importante ter mais do que uma marca na mesma cozinha. Então, a gente está falando aqui muito bonito na teoria, mas, cara, na prática, o que isso muda? Então, o que muda você aumenta a sua receita, porque você vai ter mais de uma marca, você vai ter mais de uma oportunidade, que nem o Fê disse muito bem aqui, mais de uma oportunidade para alavancar vendas, ou seja, você não está trabalhando com um público-alvo, você está trabalhando com mais do que um público-alvo, e você vai ter, basicamente, é óbvio que, gente, nem sempre é o mesmo custo para as duas operações, mas você vai ter basicamente o mesmo custo para as duas operações. Por quê? Porque você, passando ali para os dois pontos finais, porque você vai aproveitar a mesma cozinha, o mesmo maquinário e a mesma equipe. Ah, mas, Theo, a gente tem uma operação que eu preciso de um cara mais específico, ou de uma máquina mais específica. Não tenho dúvidas que talvez não seja assim 100% no 0 a 0, mas com certeza, e eu acho que a grande questão aqui é essa, com certeza vai ser mais barato do que você ter duas cozinhas com duas operações diferentes. Então, eu acho que isso que é muito legal de trazer aqui. E uma das coisas que o Fê gosta muito, que inclusive a gente falou ontem, é essa questão de você trabalhar públicos-alvos diferentes dentro da mesma cozinha, que a gente até falou. Porque você tem a oportunidade de expandir o seu leque de opções. Então, quando a gente fala aqui de uma operação que trabalha só com o público, colocando uma opção aqui, putz, eu sou uma pizzaria, eu venho só para esse público. Eu estou me limitando, no bom sentido, né? Me limitando a só o público que consome pizza, só aquele horário e só aquele público daquele tipo de pizza também, porque tem várias categorias, tem a pizza mais premium, tem a pizza mais barata, tem a pizza mais artesanal, a mais comercial, aquela mais americanizada, enfim. E isso acaba sendo legal porque eu consigo usar esses mesmos insumos para trazer outro tipo de marca para dentro da cozinha. Então, só para deixar claro aqui por que faz sentido a gente pensar, no mínimo cogitar, ter mais do que uma marca dentro da Dark Kitchen, tá? Exato. E, além disso, é muito importante a gente dar um exemplo prático de como isso funciona. Então, por exemplo, vamos supor
supor que eu seja proprietário de uma cozinha brasileira e nos meus pratos feitos tem lá o padrão: arroz, feijão, um bife acebolado, uma salada. E o público-alvo desse restaurante são pessoas que estão procurando por comida brasileira. Mas ele tem lá os ingredientes de salada e ele também pode atingir um público mais fit, uma pessoa que está buscando almoçar uma salada, alguma coisa nesse sentido. Só que ele acaba sendo muito limitado pelas plataformas, pelas categorias que está o restaurante. Perfeito. Então, por exemplo, o restaurante de comida brasileira vai estar lá em almoço, em prato feito, algo nesse sentido. Uma pessoa fit que está procurando almoçar uma salada, ela vai procurar na categoria de saudáveis da plataforma, por exemplo. E você provavelmente não vai estar bem ranqueado lá na plataforma justamente por conta disso. Então, se você tivesse, por exemplo, uma segunda marca, onde você vendesse só salada, você poderia considerar como uma categoria saudável. E aí sim você apareceria para o consumidor final. Show, gostei que você falou desses exemplos, até para a gente falar um pouquinho de sazonalidade, esse tipo de coisa. Mas eu acho que o próximo slide mostra muito bem o porquê que a gente está falando disso. Vamos lá. Como identificar uma oportunidade para ter uma operação multimarca? Eu acho que o Fê falando da salada aqui fez isso muito bem. Quando a gente fala, aqui na Kitchen a gente usa muito isso, né? A gente analisa muito o que a gente chama de curva de barriga, que é justamente esse gráfico, que basicamente é entender quantos pedidos você fez em cada hora do dia. E aí eu consigo entender o comportamento do consumidor desde da manhã até a noite. Qual que é o meu pico, quando não é meu pico. Então, vamos supor que eu consigo fazer com que a minha cozinha opere marcas diferentes, mas eu consigo atingir os dois públicos. Então, por exemplo, eu tenho uma marca aqui de arroz, feijão e carne, de PF, uma marca muito mais focada enfim, comida brasileira, comida do dia a dia do almoço, aquela comida rápida de comer em 1 hora porque eu tenho que trabalhar. Mas à noite eu também posso produzir o quê? Uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa muito mais focado para esse público da noite. Então, quando a gente fala dessas oportunidades, tem outras aqui, inclusive a da salada que o Fê falou, que a gente pode colocar aqui mais para frente, que vai ter um slide explicando, mas o importante é a gente entender aonde estão os gaps, aonde estão os gargalos da nossa operação. Então, se a minha operação, que nem esse gráfico mostra, se o gargalo da minha operação está sendo à noite, o que eu posso colocar com outra marca, porque se naturalmente a minha marca normal já não alcança esse público da noite, quem que eu posso colocar aqui para suprir e otimizar o meu tempo ocioso na cozinha, os meus custos, a minha equipe, o meu maquinário, o meu insumo, etc. Acho que essa é a principal pergunta que a gente tem que se fazer, né, Fê? E a gente responde isso nesse próximo slide. Basicamente, encontrando a oportunidade ali de horário, de gap, que tem menos movimento na cozinha, é muito importante a gente entender qual que seria o fit para a gente conseguir criar uma segunda marca. Então, a gente trouxe aqui algumas das opções que seriam interessantes para colocar na cozinha. Então, por exemplo, é interessante ter os mesmos insumos e usar em marcas diferentes, como deu o exemplo lá do prato feito versus a salada. Também, de uma mesma categoria de produto, de uma qualidade inferior ou superior. Aqui a gente pode trazer exemplos de pizzarias. A gente tem muitas pizzarias que são básicas, que são padronizadas, e a gente tem muitas pizzarias premium, para atingir públicos diferentes. Então, dentro da mesma cozinha, dentro da mesma pizzaria, a gente consegue distinguir e fazer pizzas para diferentes públicos, somente com uma segunda marca, por exemplo. E o terceiro ponto são as categorias diferentes e insumos diferentes. Quer comentar essa? Então, eu acho que um exemplo bom desse na verdade, assim, qualquer exemplo se encaixa nesse, porque nada mais é do que você usar o mesmo maquinário, a mesma equipe e a mesma cozinha. Mas os insumos você tem com fornecedores completamente diferentes, mas você consegue suprir exatamente o que a gente deu de exemplo ali no slide passado com aquela curva. Você consegue suprir provavelmente tanto o horário do almoço quanto o horário da noite, durante a semana toda, só que você não vai ter uma redução de custo tão agressiva quanto se você tivesse da mesma categoria e do mesmo, desculpa, de marcas diferentes e dos mesmos insumos. Só que você vai conseguir alavancar o seu faturamento tendo duas marcas diferentes.
Então, você continua economizando, você continua aumentando a sua receita, porque você tem mais pedido, mas, ao mesmo tempo, é o único quesito que você não consegue cortar tanto custo, que seria o custo dos insumos, porque aí você tem insumos diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter uma... E até, se a gente parar para pensar, até em categorias diferentes, tem sumo que dá para você cruzar, né? Então, por exemplo, muito provavelmente toda categoria tem proteína. Por mais que tenha opções vegetarianas, você vai ter proteína. E aí você pode colocar essa proteína em diversos... como é que eu posso dizer? Diversos pratos, sejam de comida brasileira, de massa, de salada, de poke. Então, aqui você pode brincar muito mais, mas eu acho que é como Dark Kitchen, como o RS aqui que a gente né, Fê? É importante falar que talvez você não tenha uma redução de custo tão agressiva como se você tivesse nas outras categorias, tá? E separamos aqui algumas categorias que podem dar match. Então, por exemplo, salada e poke, que usam basicamente os mesmos ingredientes, hambúrguer tradicional e o smash, que está na moda agora em 2022, aquele hambúrguer mais chapado. Então, são categorias iguais, mas que você consegue diferenciar os sanduíches. Pizza, calzone e árabe, que são basicamente os mesmos ingredientes também. Brasileira e massas, cookies e brownie, e japoneses e poke. Gente, eu tô com fome já. Vamos passar para o próximo slide. A gente queria concretizar mais, né? Assim, deixar mais claro como é que, se vocês perguntam aqui para a gente, né? Quais são exemplos de marcas que fazem isso? E a gente queria trazer exemplos de marcas que fazem isso muito bem, inclusive. E a gente trouxe aqui alguns cases. O Papila é um restaurante. Eu vou falar restaurante no sentido de... É um multimarca, né? Que nem a gente está falando aqui. É um multimarca que faz isso muito bem, apesar dele ter um posicionamento de marketing super divertido, super descontraído para todas as marcas. Cada uma delas vem de uma proposta. Então, tem o Papila Sushi, tem o Papila Wok, tem o Papila Fresh, que é de salada, tem até o Papila Doce também, que é só de sobremesa. E esse é um exemplo clássico de categorias diferentes, ou seja, no iFood, por exemplo, ele vai entrar no Papila Fresh, ele vai entrar num saudável, ele vai entrar nas saladas, e no Papila Sushi ele vai entrar no japonês. Então, ele tem mais chance de alcançar públicos, em vez de ficar só em um público, competindo com as mesmas pessoas, e ele usa os mesmos insumos basicamente. Tem um insumo ou outro que ele precisa comprar diferente? Tem, mas a base é a mesma. É sempre peixe, vegetal, verdura, e a base muda ali. Tem o wok, que tem mais o arroz, o fresh, que tem mais a salada, e assim vai. Esse é o exemplo que a gente falou, né? Sobre categorias diferentes com os mesmos insumos. Perfeito. O da Mata também é um... Eu sou suspeita porque, gente, eu adoro todos esses cases que estão aparecendo aqui, mas o da Mata também vai na mesma linha. Então, ele tem insumos tanto iguais quando a gente fala de poke e salada principalmente, e o sopa um pouco também, porque a gente está falando aqui de vegetal. Mas ele também entra em categorias diferentes quando a gente fala de iFood, quando a gente fala de público-alvo. E o legal aqui, que eu acho muito importante a gente trazer, é que o da Mata Sopa veio muito numa oportunidade de suprir uma demanda do inverno. Porque o público da salada... que há essa grande questão da sazonalidade que a gente fala, porque o público da salada, ele naturalmente te procura muito mais em épocas de calor e muito mais em épocas específicas para o emagrecimento, para o saudável. É óbvio que tem o público que fica ali o ano inteiro, mas a sopa, ela acaba suprindo exatamente a época que a salada acaba tendo uma queda, porque é aquela época do ano mais fria, aquela época do ano mais caseira. Então, putz, não tô a fim de fazer sopa em casa, da Mata Sopa tem essa opção, e ele acaba usando aqui alguns ingredientes do poke e da salada com esses vegetais e esses insumos que a gente estava falando que usam em outras marcas da própria empresa.
Falando de hambúrguer, dando aquele mesmo exemplo que você tem agora há pouco, o Burger King faz isso muito bem. Eles têm o hambúrguer tradicional, que é aquele hambúrguer maior, e vendo a oportunidade desse novo mercado que está surgindo, que apesar de ser novo, tem público para isso, eles criaram o Robin Burger, que são hambúrgueres mais chapadinhos, mais smash, para quem busca mesmo ali uma carne mais fina, não uma carne tão grande. Então, esse é um excelente exemplo de uma multimarca dentro da mesma cozinha, com os mesmos ingredientes e tudo mais. E a gente não trouxe aqui, mas falando de alguém Alguém referência. alguém referência, a gente tem o próprio McDonald's, que tem oportunidade ali de muitos pedidos só de chicken, e aí eles abriram uma segunda marca dentro da mesma cozinha, onde eles vendem só lanche de frango, chickenitos, toda essa parte de chicken, também dentro da mesma cozinha, com a mesma operação. Boa. É isso, né, povo? Só uma última pergunta que o pessoal me faz muito em relação a, por exemplo, Felipe, por que que eu vou abrir uma segunda marca no meu dentro da minha mesma cozinha, sendo que eu posso simplesmente colocar dentro do meu mesmo cardápio? E a resposta ela é muito clara. Boa pergunta, inclusive. Sim, a resposta ela é muito clara. Quanto mais objetivo você for no seu cardápio, isso é uma dica que a gente já deu, inclusive, em outro webinar, quanto mais objetivo você for, é melhor, porque Tem mais chance de conversão, né? sim, total. E você tem que ter um cardápio mais clean, um cardápio mais objetivo. Se você coloca muitas opções, o usuário, o consumidor, ele quer praticidade. Quando ele fica pensando muito, ele acaba não convertendo. Então, o ideal é que seja clean, objetivo, focando ali no seu consumidor B2C. Boa, gostei, gostei. Eu acho que no final das contas também a gente fala muito disso em outros webinars também, que é qual que é o posicionamento da sua marca? Então, vai muito em linha do que o Fê falou, muito bem pontuado. Não adianta eu ter um cardápiozão gigantão que não vai converter e que o cliente final não consegue entender qual que é o diferencial da marca, qual que é a proposta, e ao invés de ter separado, enxuto, com o posicionamento da marca muito bem pontuado, muito bem esclarecido ali para o consumidor final, porque aí a gente sabe que é sucesso. E aí, amei. Gente, vocês, por favor, segue a gente no Kitchen_Central_BR, que é o nosso Instagram. Qualquer dúvida, manda lá, a gente super responde. Aqui no canal também se inscreve, que nem eu falei no começo. E espere pelos próximos que a gente vai trazer por aqui. Fechou? Um abraço, gente. Até mais. Beijo!